Durante anos, preparei bolos que nunca foram servidos, mesas que nunca receberam visitas, esperas que nunca terminaram. Mãe, estou correndo, depois a gente conversa, meu filho dizia ao telefone e eu desligava, com o coração apertado, fingindo estar bem. Até que um dia, em meio às compras do mercado, conheci alguém que mudaria completamente a minha vida. Mas o reencontro inesperado com meu filho no Natal trouxe à tona feridas profundas e palavras cruéis. Companheiro? Aos 60 anos, mãe? Foi nesse instante que percebi que minha história não seria apenas sobre reencontros, mas sobre coragem. Eu sou Maria Helena e vou compartilhar com você uma jornada de solidão, descobertas e escolhas difíceis. Uma história que pode ser também a sua, ou a de tantas mulheres que aprenderam a esperar demais e a viver de migalhas. Antes de começar, já peço que se inscreva no canal, deixe o seu curtir para que essa história possa alcançar e inspirar mais pessoas. Assim, outras mulheres também poderão descobrir que nunca é tarde para recomeçar. E quero muito a sua participação. Me conte aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Vou adorar saber até onde a minha voz chega. Essa não é apenas a história de uma mãe ou de uma mulher. É a história de alguém que precisou enfrentar o peso do julgamento e da rejeição para redescobrir que a vida ainda podia ter cor, sabor e amor. E que até mesmo o bolo esquecido sobre a mesa pode, um dia, voltar a ser partilhado. O domingo começou com aquele silêncio que já fazia parte da minha rotina. Um silêncio pesado, que nem o canto dos passarinhos conseguia preencher. Levantei cedo, como sempre, lavei o rosto, penteei os cabelos e fui direto para a cozinha. O cheiro do bolo de laranja tomou conta da casa, subiu pelas escadas e se espalhou pela sala. Era o mesmo bolo que eu preparava em todas as datas especiais. Aquele que meus filhos adoravam quando eram pequenos, o que sempre desaparecia em minutos quando havia risadas ao redor da mesa. Enquanto batia a massa, senti o peso da lembrança. Eles se sentavam disputando quem ficaria com a primeira fatia. E eu fingia estar brava, embora meu coração se enchesse de alegria com aquela bagunça. Hoje o bolo era só um símbolo, uma tentativa de manter viva a esperança de que alguém apareceria. Coloquei a forma no forno e fiquei olhando o relógio, cada minuto passando como um lembrete de que a casa permanecia vazia. Arrumei a mesa com toalha branca, pratos de porcelana e talheres alinhados, porque eu nunca soube preparar algo de qualquer jeito, mesmo quando era apenas para mim. Enquanto cortava as laranjas para o suco, pensei em Paulo, meu filho mais novo. Ele morava a menos de 1 hora de distância, mas parecia viver em outro planeta, sempre ocupado, sempre correndo, sempre justificando a ausência com compromissos que pareciam mais importantes do que sua própria mãe. Eu lembrava das últimas ligações. Oi, mãe, tudo bem? Olha, tô no trânsito, não posso falar muito, mas depois a gente se fala com calma. E antes que eu pudesse responder que estava bem, mas sozinha, que estava bem, mas cansada, ele já desligava. Hoje, como nos outros domingos, arrumei a mesa para 4, como se meus filhos ainda fossem chegar de repente. Coloquei guardanapos dobrados com cuidado, o jarro com flores no centro e o bolo no lugar de destaque, ainda quente, soltando aquele aroma doce que parecia zombar da minha espera. Sentei na cadeira principal e fiquei olhando para o espaço vazio ao meu redor. A sala estava iluminada pelo sol da manhã que entrava pelas cortinas de renda e a mesa parecia pronta para uma festa que nunca começava. Meus olhos pararam na cadeira de Paulo, imaginando sua voz, suas piadas rápidas, o jeito como gesticulava ao falar. Mas a realidade era outra. O som que preenchia a casa era apenas o tic-tac do relógio pendurado na parede. Às vezes me perguntava se eu não era tola por continuar montando a cena perfeita para convidados que não vinham. Talvez fosse mais sensato aceitar que os tempos haviam mudado, que meus filhos tinham suas próprias vidas e que eu deveria me conformar com o espaço vazio. Mas algo dentro de mim se recusava. Eu ainda acreditava que, quem sabe, naquele domingo, a campainha tocaria e ele apareceria com um sorriso. Aos poucos, a esperança foi dando lugar ao peso da frustração. Peguei uma fatia do bolo e coloquei no prato, mas o gesto me pareceu amargo,
O bolo sempre teve gosto de celebração, mas sozinho tinha gosto de abandono. Mastiguei devagar, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. Por que eu continuo fazendo isso comigo mesma? Murmurei, sem esperar resposta. Levantei-me e comecei a andar pela sala, olhando os porta-retratos na estante. Ali estavam as fotos de aniversários, natais, viagens à praia, momentos que agora pareciam pertencer a outra vida, a outra mulher. Toquei uma das fotos onde Paulo, ainda criança, segurava um pedaço do mesmo bolo, sorrindo com a boca suja de calda. "Onde foi que você se perdeu de mim, meu filho?" perguntei baixinho, como se a fotografia pudesse responder. A tarde avançava e o relógio marcou 2, depois 3 horas. Nenhum carro parou diante da casa, nenhum telefone tocou. A mesa continuava posta, intacta, como uma ironia cruel. Caminhei até a janela e vi vizinhos chegando com filhos e netos, todos rindo, carregando sacolas e presentes. Fechei a cortina rapidamente para não sentir mais forte a dor da comparação. Voltei para a cozinha, abri o forno vazio e fiquei encarando o calor que já havia se dissipado. Era como se aquele espaço, outrora repleto de vida e movimento, tivesse se transformado num palco de memórias, onde eu era a única atriz, insistindo em repetir a peça. Decidi guardar o bolo, mas minhas mãos tremeram quando peguei o prato. Parte dele caiu na pinha, esfarelando como a minha esperança. Apoiei-me no balcão e chorei em silêncio. Um choro contido, mas profundo, que parecia carregar anos de espera acumulada. Não era apenas a ausência do meu filho que doía, era a sensação de que minha vida havia se tornado um eterno ensaio para algo que nunca acontecia. Eu havia transformado a cozinha num santuário da saudade, e cada domingo era uma repetição do mesmo ritual doloroso. E ainda assim, dentro de mim, havia uma voz teimosa que insistia: um dia ele virá. Esse era o fardo e a contradição que eu carregava. A esperança que me mantinha de pé era a mesma que me destruía. Olhei para a mesa mais uma vez antes de apagar as luzes e subir para o quarto. O bolo ainda estava lá, inteiro, como um testemunho da minha solidão. E enquanto subia as escadas, prometi a mim mesma que aquele seria o último domingo que eu deixaria a dor me definir. Mal sabia eu que a vida estava prestes a me surpreender, não com a presença esperada do meu filho, mas com algo muito maior, algo que devolveria cor, sabor e sentido ao meu mundo. Quando a noite caiu naquele mesmo domingo, a solidão voltou a me envolver como um cobertor pesado, daqueles que aquecem o corpo, mas sufocam a alma. A sala estava arrumada, a mesa ainda posta, o bolo já guardado em uma travessa, e o único som era o da televisão ligada em volume baixo. Não havia ninguém para comentar as notícias ou rir de uma novela, e mesmo assim eu deixava o aparelho ligado, fingindo que aquelas vozes eram companhias. Eu falava comigo mesma em voz baixa, às vezes respondendo às perguntas do apresentador, às vezes murmurando lembranças. O que foi feito de mim? Eu me perguntava olhando para o reflexo no vidro da janela. A mulher que ali se via já não era a jovem que sorria nas fotografias antigas. Era alguém marcada por anos de silêncio e ausência, alguém que se acostumara a preparar festas imaginárias para convidados fantasmas. Sentei-me no sofá com uma xícara de chá e puxei o telefone para perto de mim. Todos os domingos eu fazia o mesmo ritual. Esperava, esperava e esperava mais um pouco. Desbloqueei a tela e vi as mensagens não lidas, mas nenhuma delas era de Paulo. Apenas propagandas insistentes, ofertas de plano de saúde, promoções de supermercado. Rolei a agenda de contatos, parei no nome dele e fiquei com o dedo suspenso sobre o ícone de chamada. Pensei em ligar, mas logo imaginei sua resposta apressada, seu tom distraído. "Oi, mãe, agora não dá, depois a gente fala." Doía mais ser rejeitada pela pressa do que pelo silêncio. Guardei o telefone
e respirei fundo, tentando não chorar. Naquele momento percebi que havia passado a minha vida esperando que os outros tivessem tempo para mim, e quase nunca acontecia. Levantei-me e comecei a caminhar pela casa. Passei pelo corredor dos quartos, olhei para o quarto vazio onde antes dormia Paulo, e o cheiro da madeira encerada trouxe de volta memórias de risadas e bagunça. O guarda-roupa agora guardava apenas lençóis dobrados e algumas caixas antigas. Toquei a cama e senti o vazio latejando no peito. Entrei no meu quarto e me olhei no espelho grande do armário. Fiquei encarando minhas rugas, meus olhos cansados, e me perguntei quando exatamente tinha começado a me sentir invisível. Recordei-me do divórcio, da forma silenciosa como aceitei tudo, como se fosse natural viver apenas para os outros. Será que eu mereci isso? Sussurrei para mim mesma. As lágrimas vieram sem que a pudesse evitar, mas não eram apenas de tristeza, eram também de indignação. Voltei para a sala e me sentei diante da televisão. O jornal noturno mostrava famílias reunidas em festas, entrevistas com pessoas sorrindo em meio a ceias fartas. Era como se o mundo inteiro tivesse companhia, menos eu. Segurei a almofada com força, como se pudesse extrair dela o abraço que não vinha. Será que alguém sentiria falta se eu desaparecesse amanhã? Perguntei em voz alta. O som ecoou pela sala e o silêncio que se seguiu foi ainda mais cruel. A resposta estava implícita. Talvez não. Levantei-me de repente, irritada com meus próprios pensamentos, e desliguei a televisão. O silêncio absoluto encheu a casa. E foi nesse instante que entendi que o barulho da TV não era companhia, era apenas um disfarce para o vazio. Decidi caminhar até o jardim para respirar. Abri a porta de vidro e o ar frio da noite me envolveu. As plantas estavam bem cuidadas, porque eram nelas que eu despejava minha energia e minha solidão. Regava, podava, conversava com cada uma como se fossem amigas. Passei a mão sobre as folhas de um lírio e falei em voz baixa. Pelo menos vocês me escutam, não é? O vento respondeu com um farfalhar suave e por um instante senti como se tivessem um diálogo verdadeiro. Ali, entre flores e folhas, eu me sentia menos inútil. Lembrei-me de quando ainda jovem sonhava em ter uma casa cheia, netos correndo, filhos presentes. Agora, a única coisa que corria pelo jardim era o vento frio. Voltei para dentro e na cozinha vi a travessa com o bolo guardado. O doce estava intacto e aquilo me atravessou como uma flecha. Bolo deveria ser partilha, deveria ser motivo de risadas, de disputa pela última fatia. Guardado sozinho, era só uma lembrança amarga do que não aconteceu. Cortei mais uma fatia e a coloquei num prato, mas não consegui comer. Fiquei olhando para aquele pedaço como se fosse um espelho da minha vida, sempre inteiro, mas nunca dividido. Sentei na cadeira, encostei a cabeça sobre a mesa, exausta. Senti vontade de ligar para qualquer um dos meus filhos para dizer que estava cansada de fingir que estava bem, mas ao mesmo tempo algo dentro de mim dizia que talvez eles não tivessem preparados para ouvir. Naquele instante percebi que o maior peso não era a ausência deles, mas a sensação de que eu tinha desaparecido como pessoa. Eu era apenas a mãe disponível, guardada num canto, esperando ser lembrada. Eu queria gritar: eu existo, eu sinto, eu tenho direito a mais. Mas a voz não saía. Permaneci ali, com os olhos fechados, ouvindo apenas o som do relógio da cozinha. Cada tic-tac parecia me empurrar mais fundo para dentro da solidão. E no fundo do meu coração, uma certeza silenciosa começava a nascer. Eu não podia continuar vivendo assim. Alguma coisa precisava mudar, mesmo que eu ainda não soubesse o que, nem como. No sábado seguinte, acordei cedo com uma ansiedade que há muito não sentia.
Passei a manhã inteira tentando convencer a mim mesma de que aquele encontro não era importante, que era apenas um café, uma conversa despretensiosa, nada mais. Ainda assim, escolhi um vestido azul que estava guardado no armário havia anos e que sempre achei delicado demais para ser usado em casa. Passei um batom discreto e, quando me vi no espelho, quase não reconheci o brilho nos meus próprios olhos. Era como se aquela mulher que me olhava tivesse voltado no tempo, reencontrando um pedaço de si que acreditava estar perdido. Quando Antônio chegou à porta, trazendo um pequeno ramo de flores colhidas no próprio quintal, senti o coração disparar. Ele sorriu com naturalidade e disse: "Achei que essas flores combinariam com você, simples e bonitas." Corei como uma adolescente e apenas agradeci, levando as flores para um jarro com a mão trêmula. Sentamos na sala, e a conversa começou de forma tímida, mas logo se transformou em uma troca calorosa. Antônio tinha um jeito de ouvir que me desarmava. Quando eu falava, ele não interrompia, não olhava o relógio, não parecia apressado. Apenas me encarava com atenção, como se cada palavra fosse valiosa. Contei histórias de quando os meninos eram pequenos, das bagunças na cozinha, das brigas por causa de brinquedos. Ele ria com gosto, batendo a mão na perna e exclamando: "Menina, é tudo igual, né? Eu vivi cada cena dessas com meus netos." Depois foi a vez dele compartilhar sobre a vida na juventude, sobre a paixão pela carpintaria, sobre como aprendeu com o pai a transformar madeira bruta em móveis que atravessavam gerações. Eu ouvia fascinada, imaginando as mãos dele moldando algo novo, com paciência e cuidado. A mesma paciência com que parecia querer me moldar de volta à vida. Quando serviu o bolo de laranja que havia preparado especialmente para aquele dia, ele olhou para mim como se fosse um presente raro. Cortou a primeira fatia, levou à boca e fechou os olhos por um instante, saboreando lentamente. "Esse é o melhor bolo que já provei na vida", afirmou. E, embora eu soubesse que poderia ser exagero, naquele momento quis acreditar. Ri, envergonhada, e respondi: "Esse bolo já foi testemunha de muitas esperas. Hoje ele é testemunha de algo diferente." Ele pousou o garfo, olhou nos meus olhos e disse com suavidade: "Talvez seja o começo de novas memórias." Senti um arrepio percorrer meu corpo e percebi que algo estava mudando dentro de mim. Depois do café, caminhamos pelo jardim. Ele elogiou minhas plantas, perguntou o nome de cada flor e contou que, quando jovem, tinha ajudado a mãe a cuidar de uma horta enorme. Ela dizia que a terra só dá frutos se a gente a trata com amor, comentou, enquanto passava a mão sobre as folhas de um lírio. Eu sorri e respondi: "Acho que somos parecidos então, porque até minhas flores são as únicas que me escutam todos os dias." Antônio parou, me olhou sério e disse: "Maria Helena, eu quero que saiba que eu também escuto." Essa frase me atingiu com um abraço inesperado, tão forte que precisei desviar o olhar para não deixar as lágrimas escaparem. O tempo passou sem que eu percebesse, e quando ele finalmente disse que precisava ir, já era noite. Agradeceu o café, o bolo e a companhia, e antes de sair, segurou minhas mãos com firmeza. "Posso voltar no próximo sábado?" perguntou, com um sorriso que parecia mais um convite à vida. Eu hesitei por um instante, mas a resposta saiu sem esforço: "Quero muito que volte." Fechei a porta depois que ele saiu e encostei as costas nela, respirando fundo. Meu coração estava leve, minha mente girava e, pela primeira vez em muitos anos, senti que algo dentro de mim o havia despertado. Passei a mão no rosto e sorri sozinha, um sorriso tímido, mas verdadeiro. E enquanto arrumava a mesa, guardei cada detalhe daquele encontro como se fosse uma joia preciosa. Eu sabia que ainda havia muito medo, que o julgamento dos outros poderia pesar, que meus filhos talvez não aceitassem, mas no fundo uma certeza começava a florescer. Eu não estava morta para a vida, e aquele café tinha sido apenas o início de uma história que eu jamais ousara sonhar. No sábado seguinte, acordei cedo com uma ansiedade que há muito não sentia. Passei a manhã inteira tentando convencer a mim mesma de que aquele encontro não era importante, que era apenas um café,
Uma conversa despretensiosa, nada mais. Ainda assim, escolhi um vestido azul que estava guardado no armário havia anos e que sempre achei delicado demais para ser usado em casa. Passei um batom discreto e, quando me vi no espelho, quase não reconheci o brilho nos meus próprios olhos. Era como se aquela mulher que me olhava tivesse voltado no tempo, reencontrando um pedaço de si que acreditava estar perdido. Quando Antônio chegou à porta, trazendo um pequeno ramo de flores colhidas no próprio quintal, senti o coração disparar. Ele sorriu com naturalidade e disse: "Achei que essas flores combinariam com você, simples e bonitas." Corei como uma adolescente e apenas agradeci, levando as flores para um jarro com a mão trêmula. Sentamos na sala e a conversa começou de forma tímida, mas logo se transformou em uma troca calorosa. Antônio tinha um jeito de ouvir que me desarmava. Quando eu falava, ele não interrompia, não olhava o relógio, não parecia apressado. Apenas me encarava com atenção, como se cada palavra fosse valiosa. Contei histórias de quando os meninos eram pequenos, das bagunças na cozinha, das brigas por causa de brinquedos. Ele ria com gosto, batendo a mão na perna e exclamando: "Menina, é tudo igual, né?" Eu vivi cada cena dessas com os meus netos. Depois foi a vez dele compartilhar sobre a vida na juventude, sobre a paixão pela carpintaria, sobre como aprendeu com o pai a transformar madeira bruta em móveis que atravessavam gerações. Eu o ouvia fascinada, imaginando as mãos dele moldando algo novo, com paciência e cuidado. A mesma paciência com que parecia querer me moldar de volta à vida. Quando servi o bolo de laranja que havia preparado especialmente para aquele dia, ele olhou para mim como se fosse um presente raro. Cortou a primeira fatia, levou à boca e fechou os olhos por um instante, saboreando lentamente. "Esse é o melhor bolo que já provei na vida", afirmou. E embora eu soubesse que poderia ser exagero, naquele momento quis acreditar. Ri, envergonhada, e respondi: "Esse bolo já foi testemunha de muitas esperas. Hoje, ele é testemunha de algo diferente." Ele pousou o garfo, olhou nos meus olhos e disse com suavidade: "Talvez seja o começo de novas memórias." Senti um arrepio percorrer meu corpo e percebi que algo estava mudando dentro de mim. Depois do café, caminhamos pelo jardim. Ele elogiou minhas plantas, perguntou o nome de cada flor e contou que, quando jovem, tinha ajudado a mãe a cuidar de uma horta enorme. Ela dizia que a terra só dá frutos se a gente a trata com amor. Comentou enquanto passava a mão sobre as folhas de um lírio. Eu sorri e respondi: "Acho que somos parecidos então, porque até minhas flores são as únicas que me escutam todos os dias." Antônio parou, me olhou sério e disse: "Maria Helena, eu quero que saiba que eu também escuto." Essa frase me atingiu como um abraço inesperado, tão forte que precisei desviar o olhar para não deixar as lágrimas escaparem. O tempo passou sem que eu percebesse, e quando ele finalmente disse que precisava ir, já era noite. Agradeceu o café, o bolo e a companhia. E antes de sair, segurou minhas mãos com firmeza. "Posso voltar no próximo sábado?" perguntou com um sorriso que parecia mais um convite à vida. Eu hesitei por um instante, mas a resposta saiu sem esforço: "Quero muito que volte." Fechei a porta depois que ele saiu e encostei as costas nela, respirando fundo. Meu coração estava leve, a mente girava e, pela primeira vez em muitos anos, senti que algo dentro de mim havia despertado. Passei a mão no rosto e sorri sozinha. Um sorriso tímido, mas verdadeiro. E enquanto arrumava a mesa, guardei cada detalhe daquele encontro como se fosse uma joia preciosa. Eu sabia que ainda havia muito medo, que o julgamento dos outros poderia pesar, que meus filhos talvez não aceitassem, mas no fundo uma certeza começava a florescer. Eu não estava morta para a vida, e aquele café tinha sido apenas o começo de uma história que eu jamais ousara sonhar.
Naquele sábado ensolarado, acordei com uma energia que não lembrava mais como era sentir. Passei a manhã abrindo as janelas da casa, deixando o vento leve entrar e afastar o cheiro de tempo parado que parecia me acompanhar há anos. Preparei a mesa da cozinha com uma toalha florida que eu quase nunca usava. Reservei a travessa de cristal para o bolo e separei uma jarra de suco fresco. Eu queria que tudo estivesse perfeito, não por obrigação, mas porque finalmente havia motivo para isso. Quando ouvi a campainha tocar, meu coração disparou como se fosse a primeira vez que alguém viesse me visitar em muito tempo. Ao abrir a porta, encontrei Antônio sorrindo com um pequeno buquê improvisado de flores do campo. Ele disse: "Não trouxe nada chique, mas trouxe o que achei bonito, como você." Ri nervosa, sentindo minhas bochechas corarem, e respondi: "Flores simples sempre foram as minhas favoritas." Convidei-o para entrar e percebi como sua presença parecia preencher o vazio da casa de imediato. Sentamos à mesa e o cheiro do bolo de laranja recém-assado envolveu o ambiente. Cortei uma fatia generosa e coloquei em seu prato, observando como ele fechava os olhos ao provar. "Maria Helena, você não imagina quanto tempo fazia que eu não sentia um sabor assim. Parece que esse bolo tem alma." Aquelas palavras me tocaram profundamente, porque, para mim, o bolo sempre fora símbolo de solidão, guardado intocado em domingos vazios. Mas naquele instante ele ganhava outro significado: partilha, presença, vida. Respondi com a voz embargada: "Esse bolo já foi testemunha de muitas esperas. Hoje é testemunha de que não estou mais sozinha." Ele largou o garfo por um momento, segurou minha mão sobre a mesa e disse: "Você não está sozinha, Maria Helena. E se depender de mim, nunca mais vai estar." O calor do toque dele atravessou minha pele e chegou direto ao coração, reacendendo uma chama que eu acreditava apagada para sempre. Depois do lanche, fomos para a sala e conversamos por horas. Antônio tinha um jeito simples de falar, mas cada frase vinha carregado de uma sabedoria calma, conquistada pela vida. Contou-me sobre o trabalho na carpintaria, sobre como aprendeu com o pai a transformar troncos em móveis que duravam décadas. "Cada pedaço de madeira guarda uma história", disse ele. "Se você souber ouvir, descobre onde ela quer se transformar." Ao ouvi-lo, percebi que era exatamente assim que ele me tratava, como alguém que ainda podia se transformar, que ainda podia florescer. Contei a ele dos meus medos, da minha sensação de invisibilidade, das vezes em que pensei que minha vida já havia acabado. Ele ouviu com paciência e respondeu: "Você passou tanto tempo cuidando dos outros que esqueceu de cuidar de si mesma. Mas olha só para você, ainda tem tanto a oferecer, tanto a viver." Foi impossível segurar as lágrimas e ele apenas apertou minha mão com ternura, como se dissesse sem palavras que estava ali, disposto a dividir minhas dores e meus sonhos. À tarde, caminhamos juntos pelo jardim. Ele admirava cada flor com olhos atentos, perguntava o nome de cada planta e eu respondia orgulhosa, mostrando como cuidava delas todos os dias. Quando paramos diante de um vaso de margaridas, ele disse: "Essas flores são como você, resistentes, mas cheias de delicadeza." Fiquei em silêncio porque não lembrava a última vez que alguém havia me enxergado dessa maneira. A sensação era de que, pela primeira vez em muitos anos, eu estava sendo vista não apenas como mãe ou como alguém que já havia passado da juventude, mas como uma mulher viva, com sentimentos e valor. Caminhamos juntos de mãos dadas até o portão, e quando ele se despediu, prometeu voltar na semana seguinte. "Guarde um pedaço de bolo para mim, porque já virou tradição." Brincou, e eu respondi sorrindo: "Se você vier, eu faço quantos bolos forem necessários." Naquela noite, ao recolher a mesa, percebi algo que me fez chorar de alegria. O bolo não estava inteiro, não estava esquecido, não era testemunha de abandono.
Ele havia sido partilhado, elogiado, celebrado. Pela primeira vez em muitos anos, o doce tinha cumprido a sua função de unir, de criar memórias. Sentei-me diante da travessa e acariciei as migalhas restantes como se fossem ouro. Foi nesse instante que entendi que minha vida estava mudando, que o vazio começava a ser preenchido. O bolo que tantas vezes simbolizou solidão, agora era a prova de um renascimento. E eu, aos 60 anos, finalmente descobria que a vida ainda podia ter sabor, cor e calor humano. O Natal chegou mais rápido do que eu esperava, e naquele ano a casa tinha uma energia diferente. Passei o dia preparando a ceia, decorando a mesa com enfeites vermelhos e dourados e cuidando de cada detalhe como se fosse uma estreia. A árvore brilhava no canto da sala. O cheiro do peru assando se misturava ao aroma doce do bolo de laranja e pela primeira vez em muito tempo eu não sentia o peso da solidão. Antônio estava comigo, ajudando a arrumar as cadeiras, trazendo o vinho para a mesa e me fazendo rir com histórias engraçadas da sua infância. Na minha casa, minha mãe sempre dizia que o Natal era para lembrar que ninguém deve passar sozinho, comentou ele, e eu sorri, sentindo que, finalmente, a tradição tinha voltado a ter sentido para mim. Quando terminamos de arrumar tudo, sentei-me por um instante para descansar e pensei em como era bom sentir a casa viva novamente, como se cada canto respirasse uma nova esperança. Foi nesse momento que a campainha tocou de repente e meu coração acelerou. Eu não esperava visitas, mas ao abrir a porta, levei um choque. Era Paulo, meu filho mais novo, com um sorriso meio tímido, segurando uma sacola de presentes. "Surpresa, mãe!" disse ele, antes mesmo de eu conseguir reagir. Abracei-o com força, quase chorando, porque fazia tanto tempo que eu não sentia o calor dele. "Você veio? Eu nem acredito!" exclamei emocionada. Ele riu e respondeu: "Resolvi aparecer de surpresa. Achei que você fosse gostar." E como eu gostei! Levei-o para dentro, já imaginando a alegria de apresentar Antônio e dividir aquele momento especial. Mas assim que ele entrou e avistou Antônio sentado à mesa, o sorriso em seu rosto desapareceu como se tivesse sido apagado por uma tempestade repentina. "Quem é esse?" perguntou de forma seca, quase ríspida, olhando diretamente para Antônio. Senti meu estômago se revirar e tentei manter a calma. "Paulo, este é o Antônio, meu companheiro", respondi, escolhendo com cuidado cada palavra. Antônio, sempre educado, levantou-se imediatamente e estendeu a mão. "É um prazer conhecer você. Sua mãe fala com tanto carinho da família." Mas Paulo não correspondeu ao gesto. Ficou parado com os braços cruzados, olhando de cima a baixo como se avaliava algo que não aprovava. "Companheiro, aos 60 anos, mãe", disse em tom de deboche. E aquelas palavras cortaram meu peito como uma lâmina. Senti minhas pernas tremerem, mas permaneci firme, encarando-mo nos olhos. "Sim, Paulo, companheiro", respondi com a voz embargada, mas firme. "Eu tenho 60 anos e ainda sei amar, ainda sei viver." Ele balançou a cabeça, soltando uma risada irônica. "Achei que você estivesse cuidando da sua vida, dos netos, da família, e encontro isso, um estranho sentado na nossa mesa de Natal? Que vergonha, mãe!" Antônio tentou intervir, com calma. "Entendo que seja difícil, mas eu só quero estar ao lado da sua mãe, trazer alegria para ela." Mas Paulo, no entanto, ignorou e voltou-se para mim com dureza no olhar. "Você acha que a gente precisa ver isso? Que precisa fingir que está tudo normal? Parece que você esqueceu o seu lugar." Aquelas palavras foram como um soco. Passei tantos anos esperando aquele filho me visitar, sonhando com o momento em que ele aparecesse na porta, e agora ele estava ali, me julgando, tentando me diminuir. Por dentro senti a velha Maria Helena, aquela que sempre baixava a cabeça diante das críticas, querendo assumir o controle. Mas ao olhar para Antônio, que me observava com serenidade e apoio, algo em mim mudou. Respirei fundo e respondi: "O meu lugar é onde eu escolho estar, e hoje escolho estar ao lado de quem me respeita e me valoriza." Paulo abriu a boca para retrucar, mas a firmeza da minha voz o fez hesitar por um instante. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de sentimentos não ditos, como se cada um de nós estivesse diante de um espelho que revelava mais do que queríamos enxergar. Naquele Natal, a mesa continuou posta,
a comida servida e o bolo cortado. Mas o clima estava diferente. Paulo mal tocou no prato e eu percebi a sua raiva misturada com uma tristeza que ele não conseguia disfarçar. Antônio, com delicadeza, tentou puxar conversa, contou histórias leves, mas meu filho permaneceu fechado, quase hostil. Dentro de mim, o coração doía, porque eu queria unir minha família. Queria que todos aceitassem o que eu estava vivendo. Mas, pela primeira vez, entendi que não poderia mais sacrificar minha felicidade apenas para evitar conflitos. Eu estava aprendendo a me colocar em primeiro lugar, e mesmo que isso significasse enfrentar o olhar de reprovação do meu próprio filho, eu não voltaria atrás. Quando Paulo se levantou para ir embora, não houve abraço nem palavras de carinho. Só disse: "Pense bem no que está fazendo, mãe." E eu respondi, com a voz trêmula, mas cheia de convicção: "Eu já pensei, Paulo. Pela primeira vez na vida, eu já pensei." Os dias que se seguiram ao Natal foram de silêncio carregado. A casa continuava cheia da presença de Antônio, com sujeito carinhoso de regar as plantas pela manhã, de colocar música suave no rádio durante o café. Mas dentro de mim havia uma nuvem pesada. Eu tentava afastar os pensamentos, mas a cena de Paulo entrando na sala, congelando ao ver Antônio, e depois me acusando de estar fora do meu lugar, voltava como um filme sem pausa. Eu esperara por 10 anos, sonhara com aquele reencontro, e quando finalmente aconteceu, veio acompanhado das palavras mais duras que já ouvi de um filho. Antônio percebeu meu silêncio e uma noite, enquanto lavava a louça comigo, disse com calma: "Maria, não deixe que a amargura de um filho roube a alegria que conquistamos. Você tem o direito de viver." Olhei para ele com lágrimas nos olhos e respondi: "Eu sei, mas dói. Dói porque é como se o meu próprio sangue tivesse vergonha de mim." Ele enxugou as mãos e segurou meu rosto com firmeza. Se alguém deveria sentir vergonha, é ele, por não reconhecer a grandeza da mãe que tem. Na semana seguinte, encontrei Paulo por acaso no supermercado. Eu empurrava o carrinho devagar, escolhendo frutas, quando ouvi a voz dele rindo alto alguns corredores adiante. Meus pés congelaram, mas respirei fundo e decidi seguir. Quando virei a esquina, vi Paulo com um amigo, gesticulando e falando em tom debochado. "Imagina, cara, chego na casa da minha mãe no Natal e dou de cara com um velhote sentado à mesa como se fosse dono do pedaço. Minha mãe, aos 60 anos, falando de companheiro. É ridículo, não dá para aceitar." Um amigo deu uma risada rápida, mas constrangida, enquanto eu senti um mundo desabar sob meus pés. A vontade foi sair correndo dali, mas minha dignidade não me permitiu. Andei até eles e parei bem ao lado. Paulo empalideceu quando me viu. O sorriso se desfez como gelo ao sol. "Mãe, eu..." Começou, mas eu interrompi, segurando a alça do carrinho com força para não tremer. "Eu ouvi tudo, Paulo. E dói mais ouvir você rir da minha vida do que todas as vezes em que você me deixou sozinha." O amigo murmurou um voando e se afastou, deixando nós dois frente a frente. O silêncio entre nós pesava, mas desta vez eu não recuei. "Você me chama de ridícula, de vergonhosa, mas nunca parou para pensar em quantas noites eu esperei você chegar? Quantos jantares estragaram na mesa porque você não veio? Quantas vezes meu coração bateu forte achando que era sua ligação e era apenas propaganda? E agora, quando finalmente encontrei alguém que me faz sorrir, você me trata como se eu tivesse cometido um crime. Sabe o que é ridículo, Paulo? Ridículo! É um filho se envergonhar da felicidade da própria mãe." Meus olhos ardiam, mas minha voz saiu firme, carregada de uma força que eu mesma não sabia que possuía. Ele tentou interromper, mas continuei. "Você não é obrigado a gostar do Antônio. Não é obrigado a conviver com ele, mas não tem o direito de me humilhar. Não tem o direito de transformar meu amor em piada." Paulo baixou os olhos, e por um instante vi nele um menino que um dia se escondia atrás de mim quando tinha medo. "Mãe, eu não sei lidar com isso", disse ele em voz baixa, quase um sussurro. "Eu sempre imaginei você como aquela mulher disponível, sempre esperando, sempre de braços abertos. Quando vi você com ele, senti como se tivesse perdido meu lugar." Minhas lágrimas caíram, mas não eram mais de tristeza apenas. Eram de reconhecimento. "Você nunca perdeu seu lugar, Paulo. Sempre foi meu filho, sempre vai ser. Mas eu também sou mulher,
Também sou pessoa. Eu mereço mais do que esperar eternamente pela sua atenção. O meu coração ainda pulsa, ainda sente, ainda deseja. E se isso é demais para você aceitar, então talvez quem precise se perguntar sobre o próprio lugar é você. Ele ficou mudo, os olhos marejados, sem coragem de me encarar. E naquele corredor de supermercado, entre caixas de leite e sacos de arroz, eu percebi que não precisava mais me esconder. Ali, diante do olhar vacilante do meu filho, eu decidi que não viveria mais de acordo com as expectativas de ninguém. Quando saí de lá, empurrando o carrinho vazio, senti uma estranha sensação de alívio, como se soltasse um peso que carregava por décadas. Antônio me esperava em casa, e quando eu contei o que tinha acontecido, ele apenas me abraçou e disse: "Você foi forte, Maria. Agora a decisão está nas mãos dele." E eu sabia que era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, entendi que a escolha não era mais entre viver sozinha ou viver em segredo. A escolha era entre ser inteira ou me diminuir. E eu já não tinha dúvidas. Eu escolheria ser inteira, mesmo que isso custasse a aprovação de um filho. As semanas seguintes foram como um teste silencioso da minha resistência emocional. A cada manhã, eu acordava ao lado de Antônio, ouvia sua respiração calma e sentia que havia escolhido o caminho certo. Mas, no fundo, carregava a dor do afastamento de Paulo como uma ferida que insistia em arder. Eu sabia que ele andava espalhando comentários, porque vizinhas me olhavam com aquele misto de curiosidade e julgamento. E uma tarde na farmácia ouvi duas mulheres cochichando sobre a senhora que arrumou um namorado novo, já velha. Meu rosto queimou, minhas mãos tremeram tanto que quase deixei os remédios caírem no chão. Mas respirei fundo e saí de lá erguendo a cabeça. Quando cheguei em casa, desabei no colo de Antônio e disse entre soluços: "Parece que o mundo inteiro está contra mim, como se eu não tivesse o direito de ser feliz." Ele acariciou meus cabelos com paciência e respondeu: "O mundo sempre vai falar, Maria, mas você não pode viver calada só para agradar o julgamento dos outros. Quem te ama de verdade vai querer ver esse sorriso que eu vejo todos os dias." Poucos dias depois, recebi uma ligação de Ricardo, meu filho do meio, que mora no interior. A voz dele soava preocupada e cheia de afeto. "Mãe, o Paulo me ligou, contou sobre o Antônio, mas eu queria ouvir de você. Por que não me contou antes?" Senti um aperto no coração e respondi: "Eu tive medo, filho. Medo de que vocês me julgassem, medo de que não entendessem. Já era tão difícil lidar com a ausência de vocês que eu não quis arriscar perder o pouco que tinha." Do outro lado da linha, ele suspirou fundo e disse: "Mãe, eu posso ter meus defeitos, mas eu só quero a sua felicidade. Se esse homem te faz bem, então ele já tem meu respeito. Só me entristece pensar que você guardou isso sozinha por tanto tempo." Minhas lágrimas escorreram silenciosas e, pela primeira vez em muito tempo, senti uma onda de esperança percorrer meu peito. "Obrigada, Ricardo. Você não sabe como é importante ouvir isso." No final daquela semana, foi a vez de Marcelo ligar do exterior. Ele tinha um tom mais direto, como sempre. "Mãe, parabéns. Demorou, mas você finalmente pensou em você. Não ligue para o Paulo. Ele sempre foi preso a ideias antiquadas. Sempre achou que a senhora tinha que viver em função dos outros. Eu e Ricardo já conversamos. Estamos felizes por você." Fiquei sem palavras diante da firmeza do meu filho mais velho, mas consegui dizer: "Mas você não acha estranho eu, aos 60 anos, recomeçando?" Do outro lado da linha ele riu. "E estranho seria se você desistisse de viver. O pai fez isso, casou de novo, ninguém achou absurdo? Por que com você seria diferente? Você merece tanto quanto qualquer um. Só não deixe que um filho ingrato dite as regras da sua vida." Quando desliguei, fiquei olhando para o telefone com as mãos trêmulas. Mas dessa vez era de alívio. Eu não estava mais sozinha.
Naquele mesmo fim de semana, Ricardo veio com a família para nos visitar. Quando entrou pela porta e viu Antônio, não hesitou. Abriu um sorriso, estendeu a mão e disse: "Então você é o homem que devolveu a alegria da minha mãe. Seja bem-vindo à família." Antônio sorriu emocionado e respondeu: "Obrigado, Ricardo. Eu só tento fazer jus à mulher maravilhosa que ela é." Fiquei de pé, observando aquela cena com o coração acelerado. Durante o almoço, minha neta Isabela, com sua sinceridade infantil, disparou: "Vovó, você está diferente, está brilhando. Acho que é culpa dele, né?" E todos riram, menos eu, que quase chorei ao perceber que até uma criança podia ver a mudança que eu demorara tanto a reconhecer. À noite, quando Ricardo se despediu, me abraçou forte e disse no meu ouvido: "Mãe, não deixe o Paulo estragar isso. Você finalmente está vivendo. Não se esconda mais." Fiquei parada na porta depois que eles foram embora, pensando como aquelas palavras ecoavam dentro de mim. Passei tantos anos me anulando, esperando migalhas de atenção, que parecia impossível acreditar que alguém pudesse me incentivar a me colocar em primeiro lugar. Mas ali estava meu filho me pedindo justamente isso. No domingo seguinte, Marcelo ligou de novo e disse algo que eu nunca vou esquecer. "Mãe, eu sempre admirei sua força, mas agora admiro sua coragem. Não é fácil romper com as correntes do costume, com o peso do que os outros pensam. Continue firme. Quem precisa crescer é o Paulo, não você." Quando desliguei, senti um misto de gratidão e libertação. Pela primeira vez, percebi que não precisava mais implorar pela aprovação de todos. Eu tinha apoio, tinha amor verdadeiro ao meu lado e tinha dentro de mim a força que sempre busquei nos outros. Naquela noite, deitada ao lado de Antônio, segurei sua mão e disse: "Eu não vou mais me esconder. Não vou mais ter medo. Se o mundo quiser falar, que fale. Se o meu filho quiser se afastar, que se afaste. Mas eu vou viver, vou amar, vou me permitir sorrir sem culpa." Ele beijou minha testa e respondeu: "É isso, Maria. Essa é a mulher que eu amo. Não a que abaixa a cabeça, mas a que levanta o rosto e enfrenta a vida." E eu adormeci com o coração leve, sabendo que, enfim, tinha escolhido a minha felicidade, mesmo que o preço fosse a desaprovação de quem eu mais esperava apoio. O convite para a festa de aniversário de Dona Marlene, minha vizinha e amiga de tantos anos, chegou como uma brisa fresca em meio à tempestade emocional que eu vivia. Ela completaria 60 anos e fez questão de dizer: "Maria, quero você e o Antônio lá. Não é apenas uma comemoração, é um agradecimento pela vida e pelas amizades que resistiram ao tempo." Senti meu coração se aquecer com aquelas palavras, porque Marlene era uma das poucas pessoas que nunca me julgara, que sempre me olhava com respeito e carinho. Passei dias escolhendo um vestido que me fizesse sentir bonita, não para os outros, mas para mim mesma. No sábado à noite, Antônio me esperava na sala com seu terno claro e aquele sorriso tranquilo que parecia dizer sem palavras: "Estou com você em qualquer lugar." Saímos de mãos dadas, sem medo, e já no caminho percebi que aquela noite seria um marco, uma espécie de teste para a nova mulher que eu estava me tornando. O salão estava iluminado, decorado com flores amarelas e balões dourados, cheio de gente conversando e rindo. Marlene nos recebeu de braços abertos, quase gritando de alegria. "Olhem só o casal mais bonito da festa!" Ri meio sem jeito, mas senti um orgulho secreto. Quando ela nos apresentou aos amigos, disse sem hesitar: "Essa é minha vizinha Maria e este é o marido dela, Antônio." A palavra marido ecoou dentro de mim e por um instante senti o rosto corar, mas não de vergonha. Era de felicidade. Estávamos sendo vistos como um casal legítimo, sem rótulos pejorativos, sem sussurros. Era tudo o que eu sempre quis: ser reconhecida na plenitude do que vivíamos. Mas a euforia durou pouco. Quando olhei para a entrada do salão, meu coração gelou. Paulo estava lá, de mãos dadas com Patrícia, olhando ao redor com aquele ar altivo que sempre carregava. Naquele instante,
senti o mundo parar. Antônio percebeu minha reação e murmurou em meu ouvido: "Como você quer fazer? Cumprimentar ou esperar que ele venha?" Respirei fundo, sentindo a mão dele firme na minha e respondi: "Não vou me esconder. Se ele quiser falar, que venha até nós." Durante quase uma hora fingimos não nos ver. Eu conversava com outras pessoas, ria das piadas de Marlene, mas senti o olhar de Paulo queimando minhas costas. Ele não estava à vontade, isso era evidente. Patrícia tentava disfarçar, sorria para todos, mas os olhos denunciavam sua preocupação. E então, no meio da festa, Marlene pediu silêncio para fazer um brinde. "Quero agradecer a todos por estarem aqui. 60 anos não se fazem todos os dias, mas também quero levantar minha taça por uma história de amor que me inspira, a de Maria e Antônio, porque nunca é tarde para ser feliz." O salão explodiu em aplausos e saudações, e eu senti minhas pernas tremerem de emoção. Foi nesse momento que Paulo não aguentou mais. Aproximou-se com passos firmes, o rosto vermelho, e disse em voz alta: "Mãe, podemos conversar um minuto?" Tentei manter a calma e respondi: "Claro, mas aqui mesmo, não tenho nada a esconder." Ele olhou ao redor, percebendo que as pessoas prestavam atenção, e insistiu: "É particular." Mas eu mantive a postura. "Não temos mais assuntos particulares, Paulo. Pode falar na frente do Antônio." Vi a raiva crescer em seu rosto como se eu tivesse rompido uma barreira invisível. "Então vou falar. Essa encenação precisa parar. Essa palhaçada de vocês dois se agarrando em público é ridícula. A senhora tem 60 anos, mãe. Já passou da idade." O salão ficou em silêncio absoluto e eu senti todas as atenções voltadas para nós. Meu coração batia acelerado, mas algo dentro de mim se recusava a recuar. Ridículo, Paulo, é um filho ter vergonha da felicidade da própria mãe. Ridículo é me deixar sozinha por 10 anos e agora querer ditar como eu devo viver. O que você queria? Que eu continuasse presa numa casa vazia, esperando eternamente por você? Pois saiba que essa mulher não existe mais." Vi os olhos dele se arregalarem, surpresos com a firmeza da minha voz. Antônio tentou intervir, mas levantei a mão, mostrando que aquela luta era minha. "Você me acusa de não ter vergonha, mas a verdadeira falta de vergonha, a sua, é abandonar a mãe e depois aparecer para julgar quando ela encontra alegria. Você me chama de ridícula, mas quem está se comportando como criança é você." As pessoas em volta se olhavam, algumas chocadas, outras visivelmente apoiando minhas palavras. Patrícia tocou o braço de Paulo e murmurou: "Vamos embora, não é hora nem lugar." Mas ele se desvencilhou e insistiu: "Então é isso? Você escolheu ele no lugar dos filhos?" Senti um calor subir pelo peito e respondi com firmeza: "Não escolhi entre vocês e o Antônio. Eu escolhi a vida. Vocês é que escolheram se afastar dela. Se quiser me ter na sua vida, terá que aceitar quem eu sou agora." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Paulo olhou em volta e percebeu que não tinha apoio. Pelo contrário, vi olhares de reprovação direcionados a ele. A vergonha tomou conta do seu rosto e, sem dizer mais nada, pegou Patrícia pelo braço e saiu do salão com passos duros. A porta se fechou atrás dele e, por alguns segundos, ninguém disse nada. Então, como um estalo, Marlene começou a bater palmas, seguida por outras pessoas. Uma senhora idosa se aproximou de mim, me abraçou e disse: "Minha querida, você está certíssima. O amor não tem idade. Filho que não quer a felicidade da mãe não merece ser chamado de filho." Um senhor apertou a mão de Antônio e disse: "Parabéns, rapaz. Você encontrou uma mulher de fibra." Senti uma onda de calor tomar conta do meu corpo. Não mais de vergonha, mas de libertação. Pela primeira vez em tantos anos, eu tinha me defendido diante do meu filho e do mundo. Antônio me abraçou e murmurou: "Você foi incrível, Maria. Nunca vi você tão forte." E eu sabia que ele tinha razão. Naquela noite, compreendi que eu não precisava mais da aprovação de Paulo. Eu precisava apenas da minha. Os dias que se seguiram àquela festa foram como um divisor de águas na minha vida. Eu acordava todas as manhãs com uma leveza nova. Sentia que tinha atravessado uma fronteira invisível e pela primeira vez em décadas não tinha mais medo de quem eu era. Antônio permaneceu ao meu lado em silêncio cúmplice, como se entendesse que aquele era o meu tempo de digestão, de aprendizado com cada palavra que havia dito em voz alta,
diante de tantos olhos. A casa já não parecia um espaço vazio, e sim um lugar cheio de movimento. O rádio tocava enquanto cozinhávamos juntos. As plantas floresciam com mais força e até as paredes pareciam refletir o eco das nossas risadas. Um dia, enquanto regava as margaritas, disse em voz alta: "Antônio, você reparou que até o jardim parece mais vivo?" Ele respondeu sorrindo: "Não é o jardim, Maria, é você. O mundo só reflete a vida que a gente carrega por dentro." Foi nesse clima que decidimos organizar uma ceia simples para o ano novo. Convidei Ricardo, que veio com a família, e pedi a Marcelo que participasse por videochamada, já que estava longe. Arrumei a mesa com minhas louças favoritas e preparei, claro, o meu bolo de laranja, que já se tornara símbolo de tudo que estávamos vivendo. Quando os convidados chegaram, a sala se encheu de vozes e alegria. Meus netos corriam pelos corredores, Antônio contava histórias engraçadas e eu me vi cercada por um calor humano que há muito havia desaparecido. Quando Ricardo ergueu a taça para brindar, disse emocionado: "Hoje celebramos não só o ano novo, mas a coragem da nossa mãe, que finalmente escolheu viver." Minhas lágrimas escorreram e respondi: "Obrigada, filho. Vocês não sabem o quanto esse apoio significa para mim." Na tela do computador, Marcelo completou: "Mãe, você está dando o exemplo que nós precisamos. Está mostrando que nunca é tarde para recomeçar." Naquele momento, senti a ausência de Paulo como uma ferida ainda aberta, mas não tão sangrenta como antes. Eu sabia que ele precisava do próprio tempo para entender, talvez até do choque da solidão para perceber o que estava perdendo. Ainda assim, quando olhei para os rostos sorridentes ao meu redor, percebi que não podia mais viver na sombra da rejeição dele. A vida estava ali, na mesa farta, nas gargalhadas, num bolo cortado em pedaços disputados por crianças, exatamente como deveria ser. A cada fatia servida, eu me lembrava das vezes em que aquele mesmo bolo ficara intocado, testemunha da minha solidão. Agora ele voltava a cumprir o seu destino: unir, adoçar, celebrar. Alguns dias depois recebi uma ligação inesperada. Era Paulo. Sua voz estava embargada, diferente da arrogância com que havia me tratado. "Mãe, podemos conversar?" Meu coração disparou, mas respondi com firmeza: "Podemos, Paulo. Só que agora não vou mais aceitar ser humilhada." Do outro lado, silêncio e depois um suspiro pesado. "Eu sei. Eu errei. Eu fiquei com raiva porque não consegui lidar com a ideia de que você tinha uma vida sem mim. Eu me senti substituído, esquecido. Mas agora percebo que quem esqueceu da senhora fui eu." Suas palavras me atravessaram, misturando dor e alívio. Marcamos de nos encontrar no sábado seguinte e passei a semana inteira refletindo sobre o que diria. Eu não queria me perder na mágoa, mas também não queria voltar ao papel de mãe submissa que aceitava tudo calada. No dia do encontro, nos sentamos na mesma cozinha em que tantas vezes eu havia chorado sozinha. Paulo parecia menor do que eu lembrava, os ombros caídos, os olhos cheios de arrependimento. "Mãe, me perdoa. Eu falei coisas horríveis, coisas que nunca deveria ter dito. Eu não queria te machucar, mas estava cego pelo meu orgulho." Respirei fundo e respondi: "Paulo, eu te perdoo, mas quero que saiba, não sou mais a mesma mulher que você deixou anos atrás. Eu não vou desistir da minha felicidade para agradar ninguém, nem mesmo você. Se quiser continuar na minha vida, terá que me respeitar do jeito que sou." Ele assentiu, emocionado, e lágrimas caíram de seus olhos. Pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez houvesse um caminho para reconstruirmos nossa relação. Mas dessa vez sem anulação, sem submissão, apenas com verdade. Quando ele foi embora, fiquei olhando para a mesa posta, onde havia deixado um pedaço de bolo esperando para ele. Dessa vez o bolo não ficou intocado. Paulo havia aceitado a fatia, e aquilo para mim foi mais simbólico do que qualquer palavra. Antônio se aproximou e me abraçou por trás, dizendo então sereno: "Viu? Até o bolo voltou para a mesa." Ri com lágrimas nos olhos e respondi: "Sim, voltou. E voltou para ser partilhado, não para ser lembrança de solidão." Hoje, aos 63 anos, olho para trás e vejo a longa estrada que percorri. Foram anos de espera, de dores caladas, de invisibilidade, mas também foram anos que me ensinaram a valorizar cada segundo de renascimento. Aprendi que nunca é tarde para amar, para se reerguer, para desafiar os olhares julgadores. Paulo ainda está em processo de aceitar, mas Ricardo e Marcelo já são pilares da minha nova vida. E eu, pela primeira vez, sou pilar de mim mesma. A lição que guardo no coração é simples e profunda. Não importa a idade. A vida só encontra sentido quando partilhada, como aquele bolo que voltou para a mesa, trazendo de volta o sabor, o riso e a esperança.